Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje: veículo utilizado em assalto a ônibus que iria para o Paraguai é apreendido aqui em Barão de Cotegipe pela polícia após perseguir assaltantes. Também entre os outros destaques dessa edição nós vamos ver que um homem foi preso com uma arma aqui em Erechim. Ele estava acompanhado de um adolescente nessa madrugada. E também um novo golpe na praça. Atenção, estelionatários estão se passando por imobiliárias para tentar vender falsos imóveis agora no interior do estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Bom Dia Notícias, hoje um pouquinho mais tarde, mas com mais informações aqui da nossa região para você que está nos acompanhando. Imagens para você de Erechim nesse momento, temperatura na casa dos 11 graus. E vamos começando já com o site do Jornal Bom Dia, porque um homem foi preso com uma espingarda em via pública aqui em Erechim. Olha, na noite deste sábado, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada pela sala de operações para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo que estava portando uma arma de fogo em uma via pública. No local, a guarnição, juntamente com outras viaturas, fez contato com a parte solicitante, que informou que o portador da arma de fogo seria seu vizinho e que estaria alcoolizado e ameaçando o seu marido após uma discussão. O suspeito foi abordado em frente à residência e, em revista aos policiais, encontraram com ele 4 cartuchos de espingarda calibre 20, estando já deflagrados. Foram realizadas buscas e os policiais encontraram a espingarda municiada e engatilhada. O abordado recebeu voz de prisão, ele foi levado para a delegacia para fazer o registro deste caso. Também nas últimas horas, a polícia apreendeu um veículo usado em um assalto em Santa Catarina. Ele foi localizado entre Barão de Cotegipe e São Valentim. Olha, a Brigada Militar localizou na noite desta sexta-feira em São Valentim uma caminhonete estrada, cabine dupla, que foi utilizada por assaltantes no roubo de um ônibus de excursão no lado da serra, do lado catarinense, na Serra do Goiôém. O assalto aconteceu por volta das 9 da noite, quando os criminosos obrigaram o coletivo a parar na rodovia. O motorista e os passageiros foram rendidos e os bandidos fugiram levando cerca de R$10 mil em dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Após o crime, as vítimas seguiram viagem até encontrar um estabelecimento comercial onde pediram ajuda à polícia, que foi chamada. De acordo com as informações repassadas pela polícia, 4 homens usando armas longas teriam participado desse assalto e fugido em direção ao lado gaúcho. A Brigada Militar então fez um cerco que resultou no acompanhamento da fuga dessa caminhonete estrada onde estavam os assaltantes. O carro havia sido roubado em Saldanha Marinho e foi abandonado em uma mata no interior de São Valentim. Foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito deste crime foi preso. A polícia ainda está investigando este crime. E olha, para conter aglomerações, a Brigada Militar desencadeou mais uma fase da Operação Pandemos aqui em Erechim. Olha só, nos dias 25, 26 e 27 de junho, a Brigada Militar realizou a Operação Pandemos, que é focada no descumprimento dos decretos municipais referente às aglomerações de pessoas e o descumprimento de casos de distanciamento social. Essa operação tem aumentado aí o número de policiamento ostensivo, bem como o número de abordagens a festas clandestinas e estabelecimentos comerciais. No 13º BPM, as ações ocorreram em todas as áreas do batalhão e o resultado foram 97 pessoas abordadas, 26 veículos abordados, 29 estabelecimentos fiscalizados, 11 pessoas foram presas e 3 assinaram um termo circunstanciado aí destes casos de aglomerações. Também, nesse fim de semana, a Brigada Militar desencadeou outra operação chamada Osplitas. Olha, esta operação aí aconteceu também nos dias 25, 26 e 27 e a Brigada Militar realizou aí essa operação que busca diminuir os índices do programa RS Seguro, né, no combate ao tráfico de drogas,
drogas, latrocínios, homicídios e crimes contra o patrimônio, caso de roubos e furtos, né? Para se atingir esse objetivo, a Brigada Militar lançou esta operação que une aí brigada policiais militares, civis, força tática dos batalhões de toda a corporação. Aqui na região do 13 BPM, 153 pessoas foram abordadas, 61 veículos, 3 armas apreendidas, 442 gramas de maconha e 102 gramas de cocaína, 22 pessoas foram presas e 13 assinaram um termo circunstanciado nessa operação da Brigada Militar que aconteceu também no fim de semana. E olha, menores foram flagrados dirigindo um veículo e utilizando drogas aqui em Erechim. A coisa tá solta, hein? Olha, durante a noite deste domingo, uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento de rotina lá na rua São Vicente de Paulo, quando os policiais efetuaram a abordagem de um veículo modelo GM Monza bege. Em revista aos 2 ocupantes desse carro foram encontradas 410 gramas de maconha e 99 de cocaína. O veículo estava com um lacre da placa rompida e a numeração do motor diferente do documentado. Diante dos fatos, os abordados de menores de 13 e 17 anos de idade foram apreendidos. Eles foram encaminhados à delegacia e logo após foram ouvidos e liberados com os seus responsáveis, né? Uma falta de respeito com a cara da polícia. Vamos seguindo com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um homem foi preso e um menor apreendido aqui com uma arma em Erechim. Olha, durante a madrugada deste domingo, uma guarnição da Brigada Militar recebeu a informação de que um indivíduo em um veículo modelo Chevrolet Captiva estaria efetuando disparos de arma de fogo lá na rua João Zanetti, no bairro São Vicente de Paulo. Em buscas, esse carro foi abordado e dentro dele os policiais encontraram um homem que repassou um objeto para um menor bem no momento da abordagem. Em revista pessoal, os policiais então localizaram com o menor uma arma calibre 22, um revólver, uma pistola, que teria sido repassada por esse condutor, segundo a Brigada Militar. Diante dos fatos, o homem de 26 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. Ele vai responder por porte de arma e corrupção ilegal de menores. Já o adolescente foi liberado na companhia de seus responsáveis. Seguimos com outras informações. E olha, a polícia encontrou munição e arma com um homem aqui em Erechim. Olha, foi durante a madrugada deste domingo quando a Brigada Militar deslocou até a rua Henrique Mário Olszewski, no bairro Koller, onde houve a denúncia de um indivíduo armado. Após buscas, foi abordado esse suspeito. Em revista pessoal a ele, os policiais encontraram 3 munições intactas e uma já deflagrada calibre 20. Em conversa, o homem admitiu ter escondido a arma nos fundos de um terreno, sendo então localizado e apreendido. Diante dos fatos, o homem foi preso, encaminhado à delegacia e, como ele pagou fiança, ele foi liberado. Seguimos com outras informações. A gente falou agora da operação da Brigada Militar, né? Mas lá em Marcelino Ramos, fora dessa operação, a Brigada Militar flagrou uma nova aglomeração lá em Marcelino Ramos. Olha, esse caso aconteceu durante a noite de sábado, quando guarnições da Brigada Militar se deslocavam a um estabelecimento comercial na Travessa das Rosas, na comunidade de Vista Alegre, lá no interior, onde houve várias denúncias de perturbação de tranquilidade, bem como aglomeração e descumprimento do decreto. No local, foi verificada a presença de 8 pessoas promovendo uma festa lá, sem utilizar máscaras de proteção. Diante dos fatos, todo mundo foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e logo após foi liberado pela polícia. Olha, uma dupla foi presa após tentar furtar um caminhão aqui em Erechim. Foi durante a madrugada deste domingo, lá na rua Distrito Industrial, no centro, quando os policiais suspeitaram de 2 rapazes que estavam nas proximidades de um caminhão estacionado. Ao chegar no local, os policiais descobriram aí que a caixa de madeira acoplada ao veículo havia sido arrombada e uma lona com 8 pares e cintas catracas utilizadas para amarrar as cargas já haviam sido retiradas dessa caixa. Em conversa com os abordados, eles confessaram o crime. O proprietário do caminhão foi localizado e reconheceu os itens como sendo seu. A dupla de 34 e 37 anos só deu trabalho para a polícia, porque foi levada para a delegacia, prestou depoimento e como esse crime aí de mão leve, né, não é quase nada punido, eles foram liberados, tá bom? Muda para cá agora, Patrick, porque eu vou falar do acompanhamento vacinal, os números da vacina aqui na nossa região do Alto Uruguai. Vamos ver como está a vacinação com a Taiane do Carmo.
E agora vamos aos dados da vacinação aqui na região. Nós iniciamos falando já do boletim aqui da Prefeitura, que é divulgado por meio da Secretaria da Saúde. Amanhã, sábado, serão vacinadas com a primeira dose as pessoas que têm 43 anos de idade sem comorbidade. E também aquelas pessoas que têm mais de 43 anos também já podem se vacinar a partir deste sábado. Nós lembramos também que aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose da AstraZeneca, amanhã, sábado, também podem colocar em dia já a vacinação. Lembramos que é lá na Central de Vacinação, que se localiza na Rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. É necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Agora nós falamos em relação à Covid-19 aqui em Erechim. Nós temos o boletim que foi atualizado nesta sexta-feira, dia 25, até às 4 horas da tarde. Em relação aos dados, nós temos casos confirmados aqui em Erechim, são 13.161, casos recuperados 12.685, casos ativos 304, óbitos 172. E falando agora das hospitalizações. Ao total, 70 hospitalizados, que se dividem na UTI aqui em Erechim, 21 pessoas, na unidade Covid, 24, pessoas de outros municípios, nós temos na UTI 14 e na unidade Covid 11. Em relação à vacinação, em Erechim, pessoas vacinadas com a primeira dose são 43.813 e até este momento, com a segunda dose, 17.466 pessoas. Agora falando aqui em relação à vacinação e também à Covid-19 na região do Alto Uruguai, nós temos este outro mapa aqui que é divulgado pela AMAL. Temos em relação aqui aos dados, que foi atualizado nesta sexta-feira até às 5 horas da tarde. Os casos confirmados são 28.056, os recuperados 26.791, casos ativos 843, óbitos 422. Em relação à ocupação dos leitos, tanto da Fundação Hospitalar Santa Terezinha quanto do Hospital de Caridade, a UTI está em 94,59% de ocupação. Os leitos clínicos estão em 71,43%. Falando em relação à imunização aqui da nossa região, com a primeira dose são 110.064 pessoas, que corresponde a 46,13%. Com a segunda dose são 48.151 pessoas, que corresponde a 20,18%. Nós lembramos também que a região ela está sob a ação desde o dia 28/5 deste ano e também mantém a nossa região aqui em alerta, estamos em alerta, pelo governo do estado desde o dia 22 deste mês. Bom, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui no Rio Grande do Sul. Esse site oficial mostra que, com a primeira dose, nós temos 4.442.307 pessoas, com a segunda dose, 1.784.813, totalizando 6.227.170. Em relação às doses recebidas, nós temos 8.343.986, distribuídas 7.266.889 e o total aplicado corresponde a 86%. Nós lembramos que nesta segunda-feira as pessoas com 42 anos de idade sem comorbidades também poderão estar fazendo a vacinação contra a Covid-19 e ao longo da semana também a partir da terça-feira pessoas aí com 41 anos de idade sem comorbidades ou mais também poderão estar fazendo a primeira dose da vacinação contra a Covid-19. Nós lembramos você que ao longo da nossa programação no nosso site e também no Facebook, nós temos todas essas informações de maneira separada para você conseguir acompanhar. Voltamos a falar de segurança pública porque a Brigada Militar realizou a Operação 24 Horas na última sexta-feira com o objetivo de coibir crimes. Veja. A Brigada Militar realizou nesta quinta e sexta-feira em Erechim uma operação batizada de 24 horas. A ação tem como objetivo combater crimes relacionados ao tráfico de drogas, roubos e o porte ilegal de arma de fogo, realizando barreiras e abordando suspeitos.
Ao todo, a operação abordou 91 pessoas e 47 veículos. Foram apreendidas 2 pedras de crack e 5 gramas de maconha. Outras 7 pessoas foram presas e outras 2 assinaram um termo circunstanciado. Já já a gente fala mais de segurança pública, porque agora a gente dá uma pausa para mostrar para você uma imagem muito bacana. Olha, o prefeito de Quatro Irmãos, Giovan Poganski, recebeu alta após estar curado da Covid-19. Ele foi para casa e recebeu o carinho de amigos e familiares na chegada. E um vídeo registrou a chegada do prefeito. Vamos acompanhar. Muito bem, viu? Muita saúde para o prefeito de Quatro Irmãos, Giovan Poganski, que tem uma menina pequena, família, né? Muita saúde para ele e para todo mundo que está se curando e vai se curar dessa doença maldita aí que é a Covid-19. Vou voltar a falar de segurança pública. Olha, estelionatários estão utilizando o nome de imobiliárias e fotos aqui de Erechim para tentar alugar e vender casas de forma falsa na internet. Fique atenta, minha amiga, meu amigo, compartilhe esta reportagem porque o assunto é sério. Muita gente está caindo neste golpe. Veja o alerta. Um golpe comum de ser aplicado em regiões litorâneas pode estar sendo adaptado por estelionatários para o interior do estado. Em Erechim, várias pessoas que buscam alugar casas nas redes sociais têm relatado o recebimento de mensagens através de aplicativos como o WhatsApp, oferecendo o aluguel de imóveis. Para não chamar a atenção, os estelionatários se passam por corretores, usam o nome de imobiliárias, fotos e marcas locais. Em alguns momentos, chegam até a pedir os documentos das vítimas para encaminhar um contrato de locação que também é falso. Certinho, eu tô fazendo o teu pré-contrato aqui, tá? Já te mando, preciso de um e-mail teu também. Tá aí de um telefone para contato mais um. A ação final deste golpe acontece no momento que os falsários pedem para que as vítimas façam o depósito de um valor conhecido como caução, uma espécie de seguro para garantir a realização do negócio. Eles pedem velocidade nesse tipo de pagamento. E então, para convencer as vítimas, em alguns momentos, eles chegam até a marcar encontros, dizendo que irão mostrar os imóveis e também entregar as chaves. Mas após a vítima fazer o depósito, eles acabam desaparecendo do mapa. Em alguns casos, as vítimas até vão até os locais. E é neste momento que elas percebem que acabaram de cair em um golpe. Com medo de sofrerem represárias por parte dos criminosos, além do julgamento social, muitas vítimas preferem não se identificar e não fazem o registro do caso à polícia, o que prejudica as investigações de golpes e que leva à prisão dos responsáveis. Sempre é importante registrar e, assim, uma questão importante na internet, há rastros na internet, né? As pessoas deixam rastros na internet quando eles praticam golpes, né? Então é importante que todo aquele material que você falou com a pessoa,
que é registrado no seu computador, no seu celular, você guarde isso e forneça depois à autoridade policial para que se investigue, né? É sempre importante trazer a prova. O fato de você não registrar, não comunicar isso às autoridades, você está alimentando para que isso continue, né? Segundo um levantamento feito pela reportagem, pelo menos 4 imobiliárias foram informadas por vítimas que suas marcas estariam sendo utilizadas por golpistas. O prejuízo financeiro causado em cada golpe fica entre R$ 700 e R$ 900 reais. Há inúmeros golpes aí sendo aplicados aí, e as pessoas acabam sendo vítimas aí por situações assim variadas, não é? Então, ter cuidado com pessoas estranhas que entram em contato, né, por telefone, WhatsApp. A primeira dica você não conhece a pessoa, toma cuidado, não é? Toma cuidado, você não conhece a pessoa, você tem que verificar primeiro com quem é que você está falando, né? Há também informações aí de criação de sites fake para vendas, para contratações. Então, primeiro de contratar um serviço, contratar uma estação, você certifique primeiro com quem é que você está contratando, né? Com quem é que você está falando, né? O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o CRECI do Rio Grande do Sul, é responsável pelo credenciamento e a fiscalização dos profissionais que atuam na área de compra, venda e aluguel de imóveis. Mas com o crescimento no número de golpes no setor nos últimos anos, a entidade tem trabalhado para orientar empresas e clientes, além de disponibilizar ferramentas como essa busca no site do CRECI RS para confirmar a existência de corretores e empresas imobiliárias. E aí entra uma dica também importante, é a pessoa sempre ir em busca da vinculação física, né? Ir na empresa, né? Ir na imobiliária ou ir na empresa que o corretor está vinculado, que isso gera maior segurança, porque muitas vezes os contatos por telefone, às vezes as pessoas nem estão em local apropriado, né, Kleber? Verdade. Nós já pegamos situações que a pessoa estava dentro de presídio, né, fazendo esse tipo de abordagem e tentando gerar esse tipo de contravenção, né? Então é importante ter também essa busca, né, pelo local físico da onde a pessoa está tendo o assessoramento e está tendo esse contato, né? O setor de fiscalização do CRECI alerta que a pressa na hora de fechar um negócio por parte do vendedor pode ser um indício forte de golpe. A nossa orientação principal é sempre o cliente, né, a pessoa interessada em alugar ou comprar um imóvel, procurar um corretor de imóveis ou uma imobiliária credenciada junto ao conselho, tá? E sempre desconfiar quando estiver tratando assim com a pessoa, valores muito abaixo do mercado, pressa no pagamento do depósito, do calção, quando for venda, né? Ou do primeiro depósito, quando for aluguel. É muito importante ter esses cuidados, porque quando a pessoa tá com muita vontade que seja realizado aquele depósito, muita pressa, é já um indício assim que possa ter alguma irregularidade, né? Então, a princípio, esses 3 itens aí, verificar se a pessoa é credenciada, né? Procurar uma imobiliária, tratar com a imobiliária, porque essa imobiliária ela está sob o guarda-chuva da instituição e pode ser fiscalizada por nós se ela fizer alguma coisa errada, né? E desconfiar dessa pressa, assim, muitas vezes, no depósito, né? Muito bem, né? Caso muito sério este aí, vários golpes na praça, desconfie sempre. E olha, um jovem que trabalhava na instalação de uma calha em Barão de Cotegipe caiu do telhado, morreu na última sexta-feira no Hospital Santa Terezinha. Veja. Faleceu na manhã desta sexta-feira na UTI do Hospital Santa Terezinha de Erechim o jovem de 24 anos que caiu do telhado de uma casa em Barão de Cotegipe na noite da última quarta-feira. Leandro Tecla, de 24 anos, estaria realizando a instalação de uma calha. Segundo populares, ao cair, ele acabou batendo a cabeça. O caso foi registrado pela Polícia Civil. E no centro de Erechim, um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde da última sexta-feira. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha.
Uma colisão frontal envolvendo uma moto e um carro modelo Fiesta com placas de Erechim deixou um homem de 33 anos ferido na tarde de sexta-feira, 25 de junho, no entroncamento da rua Pedro Pinto de Souza com a Avenida Salgado Filho em Erechim. De acordo com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o erechinense ficou lesionado na perna direita sem gravidade. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Já no veículo, a condutora que estava de cinto não ficou ferida. E a polícia investiga a morte de um jovem encontrado morto aqui em Erechim, no bairro Esperança, na madrugada da última sexta-feira. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso. É notícia de Erechim na sua tela. Te liga. Um jovem foi encontrado morto pela polícia na madrugada desta sexta-feira no bairro Esperança, em Erechim. Lauro Gemelli Alves, de 20 anos, foi atingido por vários tiros. De acordo com o registro, ele tinha passagens pela polícia. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias, o IGP, foi chamada até o local. A polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Esta foi a 21ª morte violenta registrada em Erechim neste ano. Enquanto a polícia investiga uma morte, outras já estão sendo elucidadas. Olha, a Polícia Civil, após um trabalho de 7 meses de investigação, prendeu, com o apoio da Polícia de Passo Fundo, um homem suspeito de participar de um assassinato no ano passado, em outubro, no bairro Jabuticabal. O outro envolvido nesse crime já está lá no colo do capeta, viu? Porque ele morreu numa troca de tiros no mês passado com a polícia em Passo Fundo. Veja só na reportagem. Uma ação da Polícia Civil na cidade de Passo Fundo prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de participar de um assassinato em Erechim em outubro do ano passado. O crime aconteceu no bairro Jabuticabal e a vítima foi morta com vários tiros a queima-roupa. De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que durou 7 meses, apontou para 2 homens, ex-presidiários e moradores de Passo Fundo. Um deles morreu em uma troca de tiros com a polícia em maio deste ano, e o segundo foi preso na operação. A Polícia Civil não deu mais detalhes sobre este caso. Muito bem, gente, mais informações de segurança, jornalbomdia.com.br. Vamos falar agora dos 50 anos da Unimed Erechim. Olha, nesse fim de semana começou a contagem regressiva para a data especial e o presidente da entidade enviou uma mensagem para todos os cooperados. Bom dia a todos. Este domingo, 27 de junho, é muito importante para a Unimed Erechim. Iniciamos a contagem regressiva para os 50 anos da nossa cooperativa. Faltam apenas 100 dias para o aniversário da Unimed, que é pioneira no Rio Grande do Sul e genuinamente erechinense. Nos orgulhamos muito de sermos daqui e assim sempre seremos. É por isso que queremos compartilhar com toda a comunidade local e regional este marco da nossa história. A partir de agora, iniciamos uma jornada de celebração da forma como as condições desse tempo permitem. Quero fazer um agradecimento especial aos médicos cooperados, à nossa diretoria executiva, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, aos nossos médicos coordenadores, clientes, gerentes e colaboradores pela confiança em nosso trabalho e reafirmar nosso compromisso com a excelência em tudo o que fazemos. Muito obrigado por estarem conosco. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Você já sabe, a Solar Imóveis é a melhor opção para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo, na sequência tem os destaques da coluna Pente Fino, imagens de Erechim. Não sai daí que eu volto já. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde.
Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. A LBN, sempre inovando, acaba de inaugurar sua fábrica de pré-moldado. A empresa possui uma equipe qualificada, formada por consultores, engenheiros e construtores. A metalúrgica LBN acompanha todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente. Esse investimento é mais um projeto de longa data. Poder gerar emprego, contribuir para o crescimento da nossa região é gratificante. Temos grande expectativa em conquistar novos negócios e mercado, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício, superando as suas expectativas. Com grande capacidade de produção, as placas, pilares e vigas de concreto são produzidas em modernas formas metálicas. A fábrica também possui caldeira. Com isso, acelera a cura das peças, otimizando assim a produção. A empresa montou uma equipe de engenharia, adquiriu softwares para dimensionamento estrutural, fez parcerias com fornecedores e, com isso, desenvolveu seu projeto para os produtos da nova linha LBN. A LBN hoje oferece soluções diferenciadas para o cliente, de acordo com sua necessidade. Seja um pavilhão produzido em aço ou pré-moldado, sempre prezamos pela qualidade e total satisfação de nossos clientes. Há grandes desafios pela frente, mas com determinação, planejamento e autoconfiança, seguimos rumo a novas conquistas. Na LBN, o cliente encontra a qualidade e agilidade do projeto à execução da obra. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as duas doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado,
Não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino e o Rodrigo Finardi. Muito bem, agora vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Uma boa tarde, Finardi. Boa tarde, Thay. Como é que está? Muito frio? Muito frio, realmente. Muito pinhão, final de semana, quentão? Também, olha só. Falando aqui então da coluna, município quer estimular o turismo rural. Esse é que nós estamos gravando isso aqui, está acontecendo na Câmara de Vereadores hoje a votação desse projeto de lei do Executivo. Eles acham que a região tem potencial, e isso a gente já fala há muito tempo que tem, mas algumas ações não vão sair do papel se não tiver a força do Poder Executivo, onde vai estimular isso. E o objetivo desse projeto, que tem muitas nuances, desde curso de captação, desde como orientar para buscar um financiamento, e uma série de coisas, o objetivo maior é de manter a pessoa, o homem no campo. Sim. Que muita gente saiba na busca de oportunidades. E essa foto que eu uso, que é um exemplo típico, claro, não é desse ano, é de 2 anos atrás, eu acho, lá da Vila Trentim, com a geada, né? É um exemplo do turismo gastronômico rural. É verdade. Então, são várias questões que envolvem, está sendo votado, e eu vou trazer mais detalhes após a aprovação desse projeto. Sim. Descendo um pouquinho mais, então, temos livros nas cestas básicas das famílias carentes. Olha, esse também é um projeto a sendo votado, que não votado, é um pedido de providências do Ale da Usoto. Ele acha que a população quer botar pontos fixos na cidade, assim, estratégicos, para te doar. E quando a Secretaria de Assistência Social fizer cestas básicas, eles coloquem livros para as crianças, para os adultos, em questão de vulnerabilidade, ter acesso ao livro, que hoje não vão comprar um livro. Sim. Eu achei que diz que a leitura também alimenta, né, os sonhos, o conhecimento e para uma vida melhor. Então, eu acho um projeto bem interessante dentro de uma pandemia, o pessoal dentro de casa. Diferente também. Diferente, já tem lugares no Brasil que tem esse projeto. Busca trazer para Erechim, eu acho que não, a população vai doar. Eu sem ser aprovado, eu separei 10 livros em casa. Quando tiver, eu vou doar, porque eu acho que eu quero que chegue nas pessoas que não têm acesso, que possam ler. Sim, é uma bela iniciativa. Outro destaque também é passeio de péssima qualidade no entorno da Praça Júlio de Castilhos. Olha, quando foi feita na gestão passada a reforma, toda a revitalização da praça, essa primeira reforma ela não constava os ladrilhos de pedras portuguesas no entorno. Então, eu lembro que eu conversei com o ex-secretário, o Sanzilha, não, isso não é a segunda etapa. Mas acabou o governo, então cabe a esse fazer. E diante dessa necessidade, o vereador Araújo fez um pedido, e olha essa foto que eu fiz lá, tu vê que ele é todo irregular ali na Júlio de Castilhos, todas essas pedras, além de ser irregular, com as ondulações, tem as partes onde não tem as pedras. Eu tenho que arrancar tudo fora e nivelar e fazer de novo, né? Eu acho que o município vai acabar fazendo, né? Sim, vamos acompanhando, né? Olhando mais destaques também, 200 mil para o Santa Terezinha. Faço favor aqui, nós temos duas questões aqui, ó, quer ver, ó, que foi 200 mil Santa Terezinha através do vereador, do deputado federal Marlon Santos, que é do PDT, mas foi via Juarez Bernardi, que trabalhava para ele no passado, tinha um vínculo, e também teve mais 100 e poucos mil para a PAI, através do Pompeu de Matos, né, que é outro deputado federal, que também trouxe para a PAI 100 mil e foi entregue pelo vereador André Jucosco, do PDT. Então, isso são duas coisas, e a questão é ali, ó, por que isso? Eu ponho eleição todo ano. Vocês notaram que, ultimamente, estou falando de várias verbas vindo para cá, porque unicamente tem eleição, cara. Não é uma coisa que vem costumeiramente. Então, se fosse assim, não ia ter muito dinheiro para tudo.
Mas tinha que ter eleição todo ano para nós ter tantos recursos caindo aqui para nós. Isso é uma crítica, ao mesmo tempo, para nós poder buscar nossos representantes que podem vir mais durante 4 anos. E também temos 80% de aumento no kit intubação. Eu acho que tu esteve aqui a semana passada, retrasada, que fiz uma matéria, fiz um levantamento dos preços a nível estadual, do aumento. Tem alguns produtos ligados à pandemia, que é usado nas UTI, teve 500% de aumento desde o início da pandemia. Quando chegou ao final do ano, em dezembro, já tinha tido esse aumento longo, então... Só que daí, fazendo um levantamento, falando com o diretor do Hospital Santa Terezinha, o Rafael Ayub, de janeiro para cá, falando 6 meses, já aumentou 80% o kit. Não está fácil para os hospitais, além de ter que cuidar da saúde, às vezes não tem dinheiro para comprar. Falta medicamentos, eu acho que é um absurdo o que os laboratórios e as empresas, né, de indústria farmacêutica estavam fazendo com o preço dos remédios. É onde tinha que, é uma época onde o governo tinha que tirar imposto disso. A gente tinha que produzir em escala, para não faltar remédio para ninguém. A gente vê que a maior inflação do Brasil nos aumentos está onde? Bem onde mais se usa no momento. É onde mais precisa agora. Tinha que ser o contrário, cara. A gente tinha que tirar todos os impostos, tinha que fazer para largar. Mas não. A gente tem que ver aí os hospitais com poucos recursos, o governo federal botando dinheiro, o governo estadual botando dinheiro, o governo municipal botando dinheiro. E quem está lucrando com tudo isso é as empresas, em cima da tragédia, lucrando. Que pena, cara. Que pena mesmo, né? Realmente um cenário bem crítico. Muito bem, então, Finardi, são esses os destaques, nós lembramos... Eu queria que na página 3, pessoal, eu queria fazer um detalhe que é bem interessante, cara. Vamos lá, então. Olha aqui, ó, que é uma chamada de capa. Ontem, dia 27 de junho, começou a contagem regressiva para os 100 anos, pelos 50 anos da Unimed Erechim. E por que a importância disso? A Unimed Erechim é a primeira Unimed do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do país. Ela começou suas atividades aqui, na capital da Amizade, em 5 de outubro de 1971. Está sendo elaborado um livro, sendo feito um fórum científico, webséries do jeito de cuidar da Unimed, uma várias de ações que está sendo contada, que nós vamos, até outubro, quando é dia 5, vai contar, vai ter muita coisa legal que está sendo feito, cuidando do momento de pandemia, sem exagerar, que esse é o objetivo. Sim. Marcar a data de uma maneira... 50 anos não é todo dia. Eu fiz 51, né? Já passei dos 50. Né? Eu já engatinhava quando a Unimed foi fundada em 71. Olha só, então a gente fica nessa contagem regressiva aí para os 50 anos da Unimed. Vamos acompanhando essa série de ações e trazendo também as informações aqui para a coluna. Vai ter uma série de entrevistas aqui com os diretores, com o presidente e os diretores. Talvez nós vamos contar um livro em etapas aqui, que vai contar a história. Tem pessoas que conhecem muito da Unimed, eu falei com muitos caras que conhecem detalhes dos anos 70. E nesse livro vai aparecer tudo isso também. Que bacana, bem legal, realmente. Então, Finardi, muito obrigada pelas informações. Amanhã temos mais destaques. Amanhã vamos ver eu falei algumas coisas desses projetos. Hoje tem sessão da Câmara, hoje é uma sessão, a primeira sem Ana Oliveira, né? Que assume o vice, o Juarez Bernardi, que é o seu vereador de primeiro mandato. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que acontece. Hoje a Câmara vereador que vai ser interessante. Eu espero que ninguém pede afastamento por 30 dias hoje, vamos ver como é que vai ser. Acompanhando então. Muito obrigada, Finardi. Até. Obrigado. As informações na sequência, o comentário do Igor Miller. Te liga, opinião, você também vê aqui. Então o frio e a chuva veio com tudo neste final de semana e teremos dias frios pela frente. E aí é bom lembrar que quem tem alguma roupa aí para se desfazer, que não seja totalmente inutilizável, né? Que tem alguma qualidade ainda, não adianta querer doar roupas completamente rasgadas, sapatos, enfim, a pessoa que vai utilizar não tem como. Mas quem puder e quem tiver, faça doação, faça doações de roupas, alimentos, porque esse é o momento e a hora certa. Muitas pessoas estão passando dificuldades em função da pandemia, em função de terem perdido o emprego, né? Essa crise, primeiro sanitária, depois a crise econômica, e muita gente ficou sem trabalho, sem poder gerar o seu sustento. E necessita da colaboração dos outros para conseguir, pelo menos, passar esse período. E a doação de roupa e de alimentos é fundamental nessa época do ano. Mas eu gostaria de fazer esse registro e vou fazer um outro comentário que é justamente sobre essa polarização que a gente vem vivendo
na política e que não é salutar nem para o próprio país e nem para as pessoas, porque se está indo para uns extremos tão grandes, e aí eu não estou entrando no mérito de A ou de B ou de C, de partido X, Z, não é essa a questão. A questão é que está se criando a gente vê pelos comentários em redes sociais, enfim, pelas conversas das pessoas, se criou uma dicotomia tão grande e um ânimo extremista de ambos os lados, e parece que a sociedade está rachada no meio. Existe um grupo X e um grupo Y. E isso não é construtivo. Não vai ser construtivo. E não é... Se afunilar... E aí é uma percepção minha, se afunilar ideologicamente, seja para que lado for, não vai atender às demandas da realidade. Não vai atender as necessidades das pessoas. Não é isso que o país precisa, não é um projeto que vai satisfazer e vai atender aquilo que o país precisa, que é de investimentos em áreas prioritárias, que é retomar a sua economia, que é gerar emprego, aumentar a capacidade de consumo das famílias, que está completamente quebrada em função da pandemia e da crise econômica que se gerou, fazer as pessoas voltarem a ter ânimo para trabalhar e produzir e ter a sua própria, buscar a sua integridade e viver. Enfim, são projetos que, tudo que for projeto de desenvolvimento de sociedade, não tem nada a ver com ideologia, ou ideologia X ou Y. E a gente vê, para finalizar, não me estender muito, a gente vê que isso já acontece na política, eu falo bastante disso, nos municípios. Os municípios já fazem isso. As gestões municipais, porque eles entenderam que não importa a bandeira, importa o projeto de desenvolvimento da suinocultura, da avicultura, do gado de leite. Isso gera das estradas melhores, é isso que gera retorno para a sociedade, para o indivíduo e gera bem-estar de modo geral, porque as pessoas têm trabalho, estão satisfeitas, podem pagar suas contas e podem viver, ter integridade, viver, ter bem-estar. É isso que precisa. E não fomentar ódio e discórdia politicamente. Isso não leva a lugar nenhum, nunca vai levar, a não ser a prejuízo, literalmente prejuízos econômicos e prejuízos humanos. Porque nesse embate não se constrói absolutamente nada, só gera-se problemas insolúveis e que se avolumam cada vez mais e no final a sociedade é que perde como um todo, porque não se construiu um projeto de desenvolvimento para a sociedade, para todos os segmentos, para quem está no campo, para quem está na cidade, enfim, o conjunto geral, né, da sociedade, enfim, todos que fazem parte dessa organização. Então, acho que a gente tem que começar, e a sociedade civil tem um papel nisso, é importante, tem o seu papel, tem que refletir, botar o dedo na moleira, como é que se diz, e tentar buscar um projeto de desenvolvimento, e não simplesmente parar a discussão e criar uma fissura com a discussão ideológica. Isso não é construtivo e não vai trazer resultado para ninguém. E a gente sabe que isso vai acontecer. Uma boa semana e é isso aí. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa um golpe de aluguel aqui na nossa região. Estelionatários estariam usando nomes de imobiliárias. A coluna do Rodrigo Finardi ele destaca o município que quer estimular o turismo rural. E na página 3, Unimed Erechim, contagem regressiva para os 50 anos. Página 4 tem os colunistas de opinião.
E na página 6, o fato da foto. Já na 7, a Creral apresenta um projeto de usina hidrelétrica na Serra Gaúcha. Na página 8 tem mais informações no Acontece das Inibiares e ainda na 9, Centro de Cultura lança marca comemorativa dos 10 anos lá em Entre Rios do Sul. Página 10 tem o Espaço Pop do Bom Dia e na 11, mais de 7 mil doses são distribuídas entre os municípios da região. Página 12, em Ponte Preta, grande passo para novos investimentos. Caderno BD Saúde está falando sobre as 5 dicas para evitar dores nas mãos, braços e também ombros. Você esteve vendo no fim de semana. Tá aí, então, também mitos e verdades da estação mais fria do ano. Problemas no quadril. Página 13, saneamento em debate lá em Erebango. Já na 14 tem mais informações a respeito da coluna Mínimas e Máximas do Igor Miller. Ele fala do balaio chamado Brasil. Tem os classificados do Bom Dia. Se confere aí, em geral, Erechim, sábado foi de imunização para pessoas com 43 anos completos. Na página 19, Fisioterapia da URI realiza estudos sobre terapia com cães. Na página 20, o caderno de variedades, e na 22, em segurança, estelionatários usam nomes de imobiliárias para aplicar golpes aqui no município. Página 23, jovem executado a tiros aqui em Erechim. Contracapa do Bom Dia, em busca da primeira vitória. O Grêmio recebeu, então, Fortaleza. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar já falando do Ipiranga nessa largada, porque hoje o time canarinho joga. Joga e um jogo bem importante contra o Figueirense, que é uma equipe muito qualificada. Aliás, todas as equipes desses 9 adversários que o Ipiranga vai ter no grupo, eu acho que o São José está um pouco escanteado, 2 pontos apenas, mas hoje o Ipiranga, depois de uma semana de folga, mais 2 dias no sábado e no domingo, em que a equipe esteve trabalhando, fazendo alguns trabalhos, para estar 100% nesse jogo de hoje, contra o Figueirense, às 20 horas, no Colosso da Lagoa. Nesses jogos agora, no primeiro turno e também no retorno, é muito importante pontuar dentro de casa. Eu imagino que o Ipiranga hoje, se não conseguir vencer pelo menos um pontinho contra o Figueirense, que é uma equipe muito dura, o Ipiranga que vem com força total, eu imagino que o time do técnico Júnior Rocha deve ir muito semelhante ao que foi na última partida também, contra o Botafogo. Hoje é dia do Ipiranga vencer, porque está atrás do Novo Horizontino, que é líder com 10, e logo atrás o Criciúma e o Novo Horizontino, os dois que estão na frente. Se o Ipiranga vencer, vai assumir a liderança do grupo. Então hoje é um jogo importantíssimo para o Ipiranga. E o Atlântico, como é que foi no fim de semana? Ganhou os 2 jogos. Eu até fiquei um pouco surpreendido com o jogo contra o Cascavel, com a facilidade que o Atlântico conseguiu vencer os 3-1, fez 3 gols, conseguiu marcar o que os adversários que vêm jogar aqui no Caldeirão do Galo, principalmente na Liga, às vezes se acuam e ficam fazendo essa marcação um pouco mais retrancada e às vezes fica difícil. No jogo que aconteceu na sexta-feira, válido pelo Campeonato Gaúcho, o Atlântico veio com o time titular, com a ausência do Grilo, do Álamo, do goleiro Thiago, que acabaram descansando também, até pela questão física, ter 2 jogos na sequência, mas o Ipiranga venceu um adversário que também é um nível bem inferior, o Cercesa, conseguiu fazer 6-0 e agora assume uma tranquilidade no Campeonato Estadual e também na Liga, que é o principal objetivo. Tem adversários bem qualificados aí, Joinville, Cascavel, a CBF, a Soevo. A missão tá dura, mas o Atlântico tá dando conta. Vamos falar da dupla Grenal agora, porque tanto o Grêmio quanto o Internacional ficaram no empate. Antes do Eric comentar, a gente vai ver a fala dos 2 treinadores, uma na sequência da outra. Primeiro quem fala é Thiago Nunes, falando do empate do Grêmio com o Fortaleza. E na sequência, Diego Aguirre, falando também do empate do Inter, mas com o América Mineiro. Passar uma mensagem ao nosso torcedor que tenha calma, que mantenha a tranquilidade. Esse momento difícil vai passar. Nós estamos trabalhando muito para isso, estamos todos envolvidos. Os atletas hoje se doaram ao máximo, trabalharam muito dentro do campo. Mesmo jogando aí mais de 35 minutos com um jogador a menos no segundo tempo, os atletas guerrearam, se esforçaram e ainda por circunstâncias tivemos um pênalti a favor e acabou escapando no final. O primeiro tempo muito equilibrado. Eu vejo que a nossa equipe, enquanto estava 11 contra 11, conseguiu ter um domínio maior da região do meio campo, principalmente pela qualidade de aproximação dos meio-campistas.
O jogo pelas laterais está fluindo, estamos chegando muitas vezes na área adversária, estamos com uma média aí de entre 16 a 18 finalizações por jogo. Hoje mesmo, né, com todo esse tempo com o jogador a menos, tivemos 16 finalizações, cruzamentos para a área, chances de gol. Então é um momento que nós temos que focar em trabalhar e principalmente, né, ter um pouquinho mais de sorte que a bola entrar em alguns momentos, não bater na trave e sair, né, termos mais frieza na hora de converter as oportunidades que temos, porque o resultado ele é determinante nesse momento. O resultado ele é determinante. Eu, como treinador, tenho a consciência disso, o grupo de atletas tem a consciência disso, mas principalmente temos que valorizar que é um processo, é uma equipe que está se reencontrando a cada dia e, mais uma vez, pedir ao nosso torcedor que tenha calma, tenha tranquilidade e vamos seguir em frente trabalhando muito. Faz parte de planejamento, sabemos que a competição é muito exigente e temos muitos jogos que já aconteceram e muitos jogos daqui para nos próximos dias. Nós vamos ter jogo com Palmeiras na quarta, com Corinthians no sábado e assim cada semana. Então, no caso de Yuri e Ednilson, a ideia foi cuidar um pouco eles para que se jogassem em segundo tempo, coisa que aconteceu. Esse foi o plano para proteger. Nós estamos com muitos jogadores com lesões. Temos 9 jogadores fora com o departamento médico e é um momento muito delicado para assumir talvez algum risco desnecessário. Também são coisas que falamos nestes dias com os fisiólogos, com o departamento médico e algumas decisões que obviamente não são fáceis de tomar. Nós estamos pensando não somente no jogo de hoje, sino em todo o que temos para frente. Então, às vezes tem que tomar alguma decisão que não gostaria, mas o calendário é muito exigente. Agora são 4 jogos em 10 dias e eu não quero mais jogadores machucados. Muito bem, Eric. Avaliação geral da dupla Grenal nesse fim de semana. A missão do Internacional é a manutenção de um trabalho que começou contra a Chapecoense muito cedo para fazer qualquer avaliação definitiva sobre o trabalho do técnico Diego Aguirre. Um jogo muito bom contra a Chapecoense, saiu para fazer 2 jogos fora de casa, um contra a Chapecoense, vencido, e o jogo contra o América Mineiro no Estádio Independência, esse jogo que aconteceu no último domingo. O técnico Diego Aguirre é um técnico que me agrada, eu acho que não era das melhores opções, mas é um trabalho que já começou a dar suas cartas de um Internacional um pouco mais agressivo, um tanto quanto mais organizado defensivamente também, apesar dele ter que improvisar na lateral esquerda, a dupla de zaga. O Internacional demonstrando um problema muito grande, que é a bola aérea defensiva. O Inter está sofrendo, mesmo contra adversários até um pouco inferiores, como a Chapecoense, como o América Mineiro. O Inter está sofrendo nessa bola que precisa corrigir. E no segundo tempo, com certeza, essa queda de rendimento, muito pela questão física, que vai ter que ser melhorada durante os jogos. O técnico Diego Aguirre começou esse jogo com o Edenilson no banco de reservas e também com o Yuri Alberto. Depois, no segundo tempo, ele colocou esses 2 jogadores e mostraram para o Diego Aguirre que essa coisa que ele gosta de fazer, que é esse revezamento de atletas, eu acho que ele vai ter que começar a ter um time titular e ter que ir repetindo esse time. Ele gosta muito desse rodízio. Eu não sei se ele vai continuar nas próximas rodadas. Depois até o empate no gol que o Rodrigo Dourado fez, um belíssimo gol, saiu até que bom para o Internacional esse 1 pontinho, porque depois o goleiro Daniel, que fez uma partida extraordinária, um dos melhores jogadores em campo, acabou levando uma bolada no rosto e o Edenilson teve que ir para o gol, teve que jogar como goleiro e o Inter saiu então com 1 pontinho. Agora o Grêmio, Leandro, me preocupa. O Grêmio me preocupa porque jogou contra o Fortaleza e o Grêmio tem um aproveitamento de 13% nesse Campeonato Brasileiro. Um jogo contra o Fortaleza que o Grêmio desperdiçou muitas chances e que o Fortaleza desperdiçou muitas chances. Teve várias reviravoltas no jogo, mas falando do resultado, um resultado que preocupa assim, e coloca em xeque o trabalho do técnico Thiago Nunes. Já viu uma crise, o caldo está fervendo e começa a ferver ainda mais com essa falta de resultados.
sai para 2 jogos, Juventude e contra o Atlético Goianiense. Precisa pontuar. A situação do Grêmio é crítica, 2 pontos, permanece na lanterna da competição. Diego Souza perdeu pênalti, Gabriel Chapecó fez defesas extraordinárias, foi um dos melhores em campo também nesse jogo do Grêmio contra o Fortaleza. Em casa, o Rafinha salvou gol, o Diego Souza perdeu gol de pênalti. Então a vida do Grêmio me preocupa e muito. Precisa vencer, é obrigação vencer esse jogo contra o Juventude no meio de semana. Obrigado, Eric. Às 5 da tarde tem mais Virando o Jogo. Um abraço, Leandro, e para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo aqui na TV Bom Dia. Te liga. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com frio intenso aqui na região e há a possibilidade de geada ao amanhecer em algumas cidades aqui do norte do estado. A passagem de uma massa de ar frio de origem polar causa a diminuição acentuada das temperaturas. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 2 graus e a máxima de 8. A umidade relativa do ar ficará em torno de 51% e aí não há previsão de chuva. Em Quatro Irmãos, a mínima será de 3 graus e a máxima de 9. E no município de Mariano Moro, a mínima será de 7 graus e a máxima de 12. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no Bom Dia Entrevista Especial da última sexta-feira, a Ragnara Zago conversou com o pessoal do Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, que celebra 10 anos de sua fundação. Veja. Olá, boa noite para você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, um tema de cultura, o Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, que no mês de julho comemora 10 anos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Shirley Rigon, que é gestora do Centro de Cultura, e também o Adriel Ferreira, que é o assessor de comunicação e marketing. Boa noite para vocês. Boa noite, Ragnara. Boa noite a quem nos assiste e obrigada pelo espaço aqui na TV Bom Dia. Boa noite, Adriel. Boa noite, Ragnara. É um prazer estar aqui nesse espaço da TV Bom Dia, que agradecemos também por estar aqui e é um prazer para nós estar aqui falando um pouco do Centro de Cultura. Certo. Shirley, fala um pouquinho para a gente de início, como que foi o começo desse trabalho? Resume um pouquinho da história. É com muito prazer, né, contar principalmente quem nos antecedeu, né? Relembrar e resgatar. Primeiro, por isso, o nosso slogan, 10 anos em 10 dias. Lá em 2008, antes da minha chegada no projeto, algumas professoras de Entre Rios do Sul procuraram a empresa Engie Brasil Energia, que na época era Tractebel ainda, para fazer a reforma de uma capela mortuária, transformando-a num museu. Isso porque queriam resgatar a história do município e manter, né, esse espaço. E então esse assunto foi levado pela empresa ao seu comitê de sustentabilidade, que resolveu presentear a comunidade com um espaço um pouco mais completo. Daí nasceu então a ideia do Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, que hoje contempla, na verdade, um auditório com 150 lugares, com capacidade, né, para 150 pessoas, espaço para cadeirantes, um museu que conta um pouco da história da usina que deu origem à cidade de Entre Rios do Sul, tem espaço de biblioteca, inclusão digital e também uma área externa para exposições. Essa é a realidade do Centro de Cultura. Na época da construção, o município participou e antes de encaminhar o projeto para o Ministério da Cultura em busca de aprovação para conseguir os recursos por lei de incentivo fiscal, não se sabia que o município não poderia ser o proponente, que tinha que ser uma entidade. E então, na busca dessa entidade, o que não é muito normal nos municípios pequenos, encontraram uma entidade com tudo certinho. Pois a surpresa foi, Entre Rios tem essa entidade. Essa entidade se chama Associação Comunitária
Vila Alegre, muitos conheciam como Fundec, foi uma associação que nasceu com uma finalidade de atender a agricultura. No entanto, lá no seu estatuto também contemplava o atendimento à cultura. Olha que e legal. o Ministério da Cultura, então, entendeu que sim, que a Decova poderia ser a proponente, e assim aconteceu. Projeto aprovado no ano de 2010, a ENGE aportou os recursos, e o Centro de Cultura foi construído e em 7 de julho de 2011 inaugurada a obra, que completa agora então seus 10 anos. Muito bem. E quais os principais acontecimentos nesses 10 anos de história? Ragnara, é difícil, né? Primeiro a emoção toma conta, porque colocar em funcionamento já foi um grande desafio. Era um município que não tinha referência nenhuma, assim, oficinas de dança, de música, tudo nós tínhamos que buscar fora. Nossa referência era Erechim ou Chapecó, né? Nossos filhos cresceram sem uma aula de música, algumas coisas que as escolas proporcionavam, né? Na época, karatê, coisas assim, a escola aberta. E a partir de então nós tínhamos um espaço, e aí então buscamos na comunidade o que eles queriam ver e ter no Centro de Cultura, porque foi concebido inicialmente como um cine-teatro, tanto que nós não temos até hoje ainda salas para oficinas, nós improvisamos, e imaginem os senhores que mesmo sem salas, nós conseguimos comportar em torno de 400 crianças por semana fazendo oficinas. Tá? E falando em oficinas, para terem uma ideia do que já se passou por lá, porque estamos parados 2019, 2020 apenas com música, oficinas de acordeon, balé, bateria, capoeira, coral, grafitagem, jazz, karatê, orquestra, percussão, teclado, ukulele, violão, sopro, teatro, street dance. Tivemos inclusive oficina de ProErd vinculadas às escolas, mas num ano recebemos inclusive 3 municípios, totalizando 360 crianças com formatura no Centro de Cultura. Então, recebemos vários países, nós nos tornamos catalisadores da cultura, de várias etnias, de vários países, de vários estados, palestras das mais diversas formas, enfim, das mais diversas entidades, tudo acontece no Centro de Cultura. E isso é impossível eu mensurar para ti ou contar. Por isso volto. Vamos tentar contar um pouquinho disso em 10 dias para relembrar essa história. Mas assim, falando em números, com certeza muito mais de 50 mil pessoas já passaram por lá. Muito mais de 13 mil horas de oficinas as pessoas já aproveitaram. Nós atendemos dos 4 anos de idade em diante, porque nós temos pessoas com mais de 70 anos tocando na orquestra hoje. Nossa. E isso nos enche de orgulho. Motiva também essa classe, né? Motiva, com certeza. Então nós atendemos um público em geral. Claro, depois vou falar um pouco dos projetos, como que eles acontecem e que às vezes têm limites para as faixas etárias por conta de lei, né? Certo. Mas a gente procura sempre atender todas as idades. Muito bem. E Adriel, a partir de agora a assinatura do centro será acompanhada da marca comemorativa dos 10 anos com o slogan Vivendo a Cultura. De onde surgiu a ideia desse novo slogan? Assim, Ragnara, dentro desse projeto de comemoração dos 10 anos, né, do Centro de Cultura, o que a gente mais trouxe nessa marca, a assinatura dos 10 anos, é a alegria e a festividade. A alegria de viver o Centro de Cultura, de ser parte do Centro de Cultura, e aí envolve toda a comunidade de Entre Rios do Sul, eu diria da região do Alto Uruguai também, envolve os alunos que são atendidos lá, envolve os professores, envolve a parte diretiva. Então, todo esse meio que vive o Centro de Cultura, ele é muito alegre, é muito feliz, porque lá acontecem coisas maravilhosas dentro da arte, da cultura, da dança, da música.
Então, a gente trouxe um pouco da alegria e da festividade de nós estarmos comemorando. E vivendo a cultura é exatamente isso. O Centro de Cultura vive cultura, respira cultura. Então, é muito para nós, e principalmente para a Shirley, que participou desse projeto e desse processo lá desde o início, hoje, chegar a uma década de história é muito feliz e muito festivo para todos nós, que infelizmente, em razão da pandemia, a gente vai ter que comemorar de forma virtual, né, na nossa programação. Gostaríamos de estar com o centro hoje lotado, com público, com palco, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer uma programação de forma virtual para comemorar esses 10 anos. E também acredito que também tem os pontos positivos e negativos de fazer virtual, mas podemos também expandir para que mais pessoas assistam, mais pessoas conheçam o Centro de Cultura e até teremos a participação depois da TV Bom Dia, né, na nossa live final. Então, os 10 anos do Centro de Cultura, ele representa tudo isso, a vida, a vivência e a alegria de fazer parte do Centro de Cultura. Que bacana! Então contem pra gente um pouquinho dessa programação. Inicia hoje? Quando que inicia? Contem pra gente. Então, Ragnara, hoje a gente vai começar a divulgação da nossa programação, né? Certo. A programação começa no dia 27 de junho, que é nesse próximo domingo. Será, então, através das nossas redes sociais e do nosso canal do YouTube. Então, todos os dias, 10 anos em 10 dias, a partir de domingo, todos os dias teremos uma programação e esperamos que a população que está convidada para participar e acompanhar esses 10 anos em 10 dias. E a expectativa, né, Shirley, para a live do dia 7 é muito grande, porque é uma programação grandiosa nesse dia. Sim, com certeza. A gente espera que as pessoas, para entender um pouco de quem ainda não conhece, acompanhando os 9 dias que antecedem, e então com chave de ouro, transmitido por várias redes sociais, enfim, com a presença dos monarcas, com a presença dos nossos patrocinadores, com a presença da diretoria da Decova, que é a mantenedora do Centro de Cultura. Nós também estaremos lá, toda a equipe, carinhosamente recebendo cada um de vocês, mesmo que seja no formato online, mas com o carinho de sempre, mostrando um pouquinho do que a gente gera dessa energia. A gente costuma dizer que lá também é uma usina, porém de conhecimento e cultura, né? Nesses anos todos, com certeza, a gente anualmente mostrava o que se produzia. Com isso, a gente espera inspirar novas empresas a investir, porque o Centro de Cultura só funciona através de projetos de lei com recursos de renúncia fiscal, algumas vezes com projetos apoiados pelo município, né? Então, também um projeto bacana que nós temos é o Amigo do Centro de Cultura. Pessoa física também faz doação lá, também tem seu espaço. É isso que a gente quer mostrar nesse dia. Também a orquestra vai estar tocando nesse dia, nossos professores estarão lá e a gente espera vocês então para essa grande comemoração. E tem também um concurso de fotografia, né? Se você quer aproveitar para divulgar para o pessoal. Perfeito, nós temos essa integração e inteiração, né? Centro Comunidade. Então, quem tiver lembranças aí em fotografia, pode passar, vai estar o contato nas redes sociais, envie para o Centro de Cultura, 1, 2, 10, quantas fotos forem, você vai receber um número para concorrer a alguns instrumentos musicais lá no Centro de Cultura. Isso é para a população de Entre Rios. Para os demais participantes também vão concorrer a outros prêmios, também instrumentos musicais, então, na live. Tá? E as outras pessoas que se sentirem à vontade, que já visitaram, que estiverem lá, mandem suas fotos, compartilhem nas nossas redes sociais, que também é muito importante nós registrarmos essas passagens na nossa história. Muito bem, então, nós conversamos com a Shirley Rigon e com o Adriel Ferreira sobre o Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, que comemora 10 anos em julho. Muito obrigada aos dois pela participação. Boa sorte nessa comemoração desses 10 dias, que com certeza é muito completo, né, Shirley? Eu agradeço a oportunidade
e só reitero o convite e que venham muitos mais 10 anos. Obrigada, Adriel, pela sua participação. Obrigado, Ragnara, obrigado à TV Bom Dia e a toda a equipe de jornalismo. E convidamos a vocês a participarem e viverem esses 10 anos em 10 dias conosco e os 10 anos do Centro de Cultura, vivendo a cultura. Muito bem, gente. Hoje, 8 da noite, tem mais programa Bom Dia Entrevista aqui na tela da TV Bom Dia para você. Não perca, tá bom? Olha, muda para cá, Patrick, porque o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você revê esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. 2 da tarde tem o Direto da Redação. Você vai ver que o Lázaro foi preso, hein? Olha, acabou a caçada. Daqui a pouquinho a gente conta mais. Para você, um abraço, até mais. Tchau, tchau.